Então eu queria ler a Bíblia com vocês, primeiro num texto de Deuteronômio, capítulo 29. É um texto emblemático para mim. Eu lembro que esse texto me foi confiado, me foi sugerido, quando eu era adolescente, e eu perguntei a alguém, eu não lembro exatamente o contexto, nem qual foi a pergunta, mas foi mais ou menos assim: por que isso é assim ou não é assim? Enfim, fiz uma pergunta difícil. E aí a pessoa falou: meu querido, Deuteronômio 29, 29. Eu não sabia o que tinha em Deuteronômio 29, 29. Né? Mas foi uma sugestão assim do tipo: cala a boca. Né? Vai falar, vai pensar em outras coisas. Né? E eu fiquei um pouco frustrado quando li esse texto a primeira vez, que parecia uma preguiça pastoral, uma preguiça de orientação espiritual. Mas hoje eu releio esse texto à luz do que aconteceu essa semana e também com trechos do livro de Jó, como veremos já já, numa outra perspectiva. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, da Torá, que é a lei de Deus dada a Moisés e muito bem registrada pelo povo judeu, muito bem amada, explicada, reverenciada pelo povo judeu. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. É tão definitiva essa afirmação que eu vou reler. É tão autoritativa, não é? É tão forte. Imperativa, alguém disse, né? É isso aí, Felipe. Ela parte de um lugar de muita autoridade, não é? É como, por exemplo, eu converso com a Cinha sobre alguma coisa que eu estou cozinhando, ela fala: não é isso, é assim. Aí só me cabe dizer... Não é? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. E eu quero convidá-los a abrir também no livro de Jó, que é esse texto célebre, esse texto sagrado e célebre sobre as tragédias da vida. Esse é o tema que eu me proponho a conversar com vocês hoje de manhã. Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, Jó 42, então Jó respondeu ao Senhor, verso 1, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? É certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas, e aqui o texto hebraico é coisas tão grandiosas, tão espetaculares, tão estupendas, tão misteriosas. Essa é a ideia aqui da palavra. Coisas tão assim, desse tamanho, que eu não poderia saber. Verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas encobertas. As coisas reveladas são para nós e as coisas encobertas são para Deus. Sem dúvida, irmãos, essa é uma semana que dificilmente vai sair da nossa memória. Uma semana tristíssima. E semanas assim, quando
quando tem essa consternação, quando o país inteiro fica de luto. Não é uma cidade, é o país inteiro. Não é? O Vini lembrou aqui com muita propriedade, Vini, de que todo dia tem tragédias, tem mortes, tem perdas. Né? A gente teve aqui recentemente uma chacina em São Paulo. Mais uma, né, Fernando? Mais uma. Lá no Rio de Janeiro. Só que não tem essa consternação, essa exposição toda na mídia, e aí isso é diluído no noticiário de corrupção, de briga política, de queda da bolsa, de subida do dólar, não é? E vai por aí. Mas todo dia tem tragédias acontecendo no nosso país. E aí, de vez em quando essas tragédias ficam mais evidentes na grande mídia, a gente volta a fazer uma pergunta que é antiga. A gente se vê, eu me vi essa semana, queridos e queridas, recuperando ou retomando, Fagner, um questionamento que muita gente fez, por exemplo, em 1755, quando aconteceu um terrível terremoto em Lisboa, quando a cidade inteira de Lisboa foi praticamente dizimada e destruída. 15 mil pessoas morreram naquele terremoto. E aí um filósofo francês muito conhecido, Voltaire, ele retomou um velho dilema lá da Idade Média dos filósofos. O dilema é o seguinte: será que Deus é mesmo bom? Será que Deus é realmente todo-poderoso? Porque diante do mal nos cabe, corajosamente, ele dizia, perguntar ou afirmar que ou Deus é bom, mas não é todo-poderoso, ou Deus é todo-poderoso, mas não é bom. Porque se Deus é bom e não consegue impedir o mal, logo, dizia o Voltaire, citando o velho debate medieval, ele não é poderoso, ele não tem capacidade de impedir o mal. Ou então Deus é todo-poderoso e pode impedir o mal. Mas como ele não impede, logo ele não é bom. E esse debate aparece de novo na mente, no coração de muita gente, no 11 de setembro. Um país como os Estados Unidos, cristão, temente a Deus, né, que crê no Deus da Bíblia, que crê na onipotência, na onisciência, na onipresença de Deus, questionou também a possibilidade de um Deus bom e todo-poderoso permitir o mal. Ou então, no tsunami de 2004, no Sudeste Asiático, quando a gente viu aquelas ondas destruindo, devastando, assustador, não é, irmão? Só de pensar na imagem eu já me arrepio. Como é que a gente concilia um Deus bom? Porque a Bíblia diz que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Como é que a gente concilia o Deus da Bíblia, um Deus bondoso, um Deus de amor, porque Deus é amor, com as tragédias da nossa vida? É um pouco isso que eu quero conversar com vocês hoje de manhã. É minha responsabilidade pastoral tocar nesse assunto. C.S. Lewis, que exerce uma grande influência, não apenas na minha vida, mas em toda uma geração de pastores, de pregadores da Bíblia, C.S. Lewis, que é considerado o maior escritor cristão do século XX, ele se preocupou tanto com esse assunto, gente, que ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. Qual é o problema do sofrimento? É, de fato, isso, conciliar a bondade de Deus com o mal no mundo, com as tragédias da vida, com a injustiça que permeia a nossa sociedade. E aí, nesse questionamento do C.S. Lewis, ele retoma toda essa discussão dos clássicos, até que ele toca na questão da liberdade humana. E quando eu lembro que eu li O Problema do Sofrimento na adolescência, e me impactou muito. Primeiro que eu não entendi nada. Era muito gorduroso para a minha infância espiritual. Eu não entendi. Mas eu gostei do tema, eu gostei da coragem das coisas que eu li. Nas minhas releituras, porque ler de verdade é reler. Nas minhas releituras, agora mesmo estou relendo O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis, é que eu comecei a perceber como ele coloca, inspirado em homens de Deus no passado, especialmente Agostinho, a questão da liberdade humana, como algo que se relaciona, preste atenção, que se relaciona
com o sofrimento ou com o mal no mundo. Por quê? Porque a gente quer a liberdade, não quer? Quem aqui não quer ser livre? Quem aqui não quer tomar a decisão que quiser tomar o tempo todo? Quem aqui abre mão do seu livre-arbítrio? Quem aqui não quer se vestir, não quer comer, não quer casar, não quer viajar, não quer estar, não quer torcer do jeito que quer, como quer, onde quer? Todo mundo quer a liberdade. A gente quer o bônus da liberdade, mas a gente não quer o ônus da liberdade. E ele argumenta que o custo da liberdade humana, em muito sentido, é o sofrimento que a gente enfrenta nesse mundo. Ele faz uma argumentação brilhante, filosófica, uma mente muito capacitada. Só que eu não quero avançar muito nessa discussão aqui hoje de manhã. Meu propósito é muito mais pastoral do que especulativo, né? Até porque a gente pode acabar caindo nessa discussão aí, eu acho tão estéril, do chamado teísmo aberto. Tem um grupo de cristãos dizendo que Deus não é todo-poderoso, que Deus não é onisciente, que Deus não é onipresente, que Deus não é onipotente. Eu não quero entrar nessa discussão. Essa discussão não vai fazer diferença nenhuma para a dor que arde no meu coração e no teu coração, e muito mais arde no coração das famílias que perderam seus entes queridos, filhos, esposos, e vai por aí. Então, nessa reflexão que eu fiz essa semana, eu me preocupei em não ir para esse assunto, até porque 20 anos depois, o C.S. Lewis publicou O Problema do Sofrimento em 1940, quando ele era professor de Oxford, quando ele estava escrevendo as Crônicas de Nárnia. E ele dedica O Problema do Sofrimento para o seu amigo Tolkien e outros amigos de um grupo de intelectuais de Oxford, cristãos, anglicanos e católicos, com os quais ele se reunia para comer chips, fish and chips, e tomar um negócio gelado e conversar sobre, né? Então, foi um exercício intelectual de um grande homem chamado C.S. Lewis. 20 anos depois, ele voltou a escrever sobre o sofrimento. Agora o livro não se chama mais O Problema do Sofrimento. Agora o livro se chama A Anatomia de uma Dor. Qual é a diferença do primeiro livro? O primeiro livro é uma especulação. É muito bom. Argumentos fortes, mas é um intelectual discutindo com outros intelectuais sobre o problema do sofrimento, sobre o mal no mundo. O livro que ele escreve em 1961, Uma Anatomia de uma Dor, é resultado da perda da sua amada esposa Joy. E eu tenho os dois livros, e esse livro tem trechos pungentes, como o trecho em que ele diz assim: câncer, câncer e mais câncer. Será que eu sou o próximo da lista, Deus? Percebe a mudança do tom? Porque o pai dele, a mãe dele falece quando ele é menino de câncer, lá em Belfast, ele era irlandês. Depois o pai, e ele passa a adolescência angustiado num colégio interno. E ele perde a fé em Deus, ele se torna agnóstico, depois ateu, e só se converte adulto depois de ter lutado na Primeira Guerra, sob influência do seu amigo Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Esse livro, uma Anatomia de uma Dor, não é essa conversinha de sala de aula, de teólogo, de filósofo. É um homem no seu quarto chorando, dizendo: Deus, como assim? Eu não precisei amar até essa idade, eu caso velho, e você me tira minha esposa. Se você quer ver essa história, há um filme que está disponível agora no YouTube. Eu ia falar nas melhores locadoras, mas isso aí é do século passado, né? Quantos já assistiram Shadowlands, Terra de Sombras? E, gente, o filme, me permitam aqui, eu sou um cinéfilo, o filme tem um adendo, tem um plus que é extraordinário, pelo fato do C.S. Lewis ser interpretado por Sir Anthony Hopkins. Okay? Você vai ver a angústia desse homem. E nesse livro, ouçam isso, nesse livro, queridos, Terra de Sombras, ou Shadowland, Terra de Sombras. É desse livro que há uma citação do C.S. Lewis que eu uso muito. A oração, lá pelas tantas, brigando com Deus, né? Levando de Deus, porque a gente briga com Deus, a gente mais apanha do que bate, né?
Ele diz assim: a oração funciona. Porque ou Deus muda as circunstâncias, ou Ele muda o coração daquele que ora. Porque Ele dizia: Senhor, cure a minha esposa. Então não adianta a gente ir para o sofrimento, para essa discussão do sofrimento, tentando entender esse mistério. As coisas encobertas são para Deus, irmãos. Mas as reveladas são para nós. A gente mal dá conta das reveladas. A Bíblia não fala tanto sobre casamento e a gente vive bem, a gente cuida bem da nossa família. A Bíblia fala sobre finanças, a gente lida bem com finanças. A Bíblia fala sobre a sociedade, a gente lida bem com a sociedade. Então a gente não lida direito nem com as coisas reveladas. Agora a gente quer entrar no terreno do mistério. Então eu não quero muito entrar no terreno do mistério, do sofrimento, mas eu preciso falar algumas coisas para o meu coração e para o vosso coração. E eu tenho alguns amigos que me ajudam nessas angústias. Amigos mortos. Mas eu não faço uma sessão assim, sabe? Assim, fico... Eu vou aos seus livros. Né? A Sociedade dos Teólogos Mortos. E um deles que sempre me ajuda muito é o John Stott. John Stott, que foi capelão da rainha da Inglaterra. John Stott, o maior expositor da Bíblia do século XX. John Stott diz que, em primeiro lugar, segundo a Bíblia, o sofrimento... Se você tem o salutar hábito de anotar, anote essa frase aí. Segundo a Bíblia, o sofrimento é uma intromissão alheia ao bom mundo de Deus, mas que não terá vez no novo universo quando a redenção se concretizar. O sofrimento é uma intromissão no mundo de Deus, que a gente vai investigar um pouquinho mais aqui à frente, hoje de manhã. Mas no novo céu e nova terra, na consumação da obra da redenção, já não haverá mais lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então essa é a primeira afirmação. E o livro de Jó afirma, como a gente vai ver já já, que o sofrimento tem muito a ver com a intromissão de Satanás na nossa vida. A gente já vai ler o livro de Jó um pouquinho. Segundo lugar, diz o Stott, com frequência, mas nem sempre, como a gente vê em Jó também, com frequência, o sofrimento é devido ao pecado pessoal, mas nem sempre. Na verdade, o sofrimento é devido ao pecado da humanidade. Na verdade, o sofrimento é devido ao meu pecado. O que eu sofro é devido ao meu pecado, ou ao pecado dos outros. Vamos pensar aqui, ok? O C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento, sabe o que ele diz? Ele calculou que 3/4 do seu sofrimento a vida toda tiveram a ver com o seu pecado pessoal. Então vamos pensar um pouquinho aqui nas nossas questões. O que você sofreu esse ano? O que você está sofrendo esse ano? Sabe o deserto que você está atravessando? Porque tem 3 grupos de pessoas sempre reunidas domingo de manhã nas igrejas. Andando por aí. Comendo temaki no restaurante japonês. Ou frango com polenta aqui em São Bernardo. Tem 3 tipos de pessoas presentes aqui. Primeiro é um grupo de pessoas que está num deserto. Você está num deserto? O que significa o deserto? O que é essa imagem na Bíblia? O que é o deserto? O deserto é um lugar onde a gente se sente profundamente só, onde os nossos recursos acabam. Tá certo? Onde a presença mais frequente é o diabo, é o Satanás. Mas no deserto também a possibilidade de a gente escutar a voz de Deus é maior. Então, talvez alguns aqui estejam no deserto financeiro, no deserto afetivo, no deserto profissional. A figura do deserto é muito forte nas Escrituras. Moisés vai para o deserto. Moisés passa 40 anos achando, diz o Moody, pregador americano, que ele era alguma coisa. Depois ele passa 40 anos descobrindo que ele não era coisa nenhuma. E aí, os últimos 40 anos da sua vida, ele passa descobrindo o que Deus faz com aquele que reconhece que não é coisa nenhuma. Você vê como o deserto é um lugar de transformação, mas é doído. Eu não quero, não. Você quer ir? Eu quero ir para Cancún.
Aliás, tem promoção na CVC, irmão. Ok? Compre sua passagem e o seu pastor ganha um. Eu li ontem na Folha isso aí. O segundo grupo é o grupo daqueles que saíram do deserto. Você saiu recentemente de um deserto? Quem aqui saiu de um deserto recentemente? Olha lá, pode levantar a mão assim, isso, ó. Glória a Deus. Eu não perguntei quem está no deserto, porque ia ser tão grande o grupo que ia deixar a gente meio para baixo. Né? E o terceiro grupo é aqueles que vão entrar no deserto, mas nem sabem disso. Vocês acham que esses meninos, quando entraram no avião... Aliás, um dia desse eu fui pregar, acho que em Minas. E aí eu falei, Bernardo, ele estava comigo, falei, filho, olha, o pessoal do Palmeiras está aí com a gente. E aí eu olhei e era assim, não era Palmeiras, era a Chape. Né? Esses meninos, quando entraram no avião, irmãos, eles não tinham noção que eles estavam entrando no último voo das suas vidas. Uma foto que eu recebi numa rede social essa semana é de um livro, nos destroços do avião, um livro do John Piper, pastor batista, dizendo o título, O que Jesus espera dos seus seguidores. Tinham muitos crentes naquele time. Então isso nos faz pensar que mesmo os crentes vão para o deserto, mesmo os crentes enfrentam as tragédias da vida. Primeira coisa que o Stott diz, deixa eu recuperar aqui, é que o sofrimento é uma intromissão no mundo de Deus. Segundo, com frequência, sofrimento é devido ao pecado pessoal ou o pecado dos outros. Não quero julgar ninguém, longe, mas muito distante de mim emitir qualquer julgamento, mas a linha principal da interpretação desse acidente foi falha humana, vocês viram, né? A expressão pane seca, que a gente não conhecia, virou corrente agora, né? Até que ponto a gente responsabiliza o Senhor dos sofrimentos que os nossos pecados... Porque o que é pecado mesmo, hein? É beber, fumar, transar doidado aí? Pecado, irmãos, não esqueçam disso, por favor. Um jeito da gente significar o sofrimento é aplicar as duras lições do sofrimento na nossa vida pessoal. Você concorda com isso? Pecado é você não fazer o que você tem de fazer. E pecado também é você fazer aquilo que você não deve fazer. Quando eu vi essa tragédia, eu estou acostumado a brigar com Deus, e Ele está acostumado a me ouvir. Sabe o que é legal a gente brigar com Deus? Porque Ele aguenta. Eu brinco com meu filho, até recentemente, brincava com os dois de briga. Agora já com o Bernardo já não rola, né? O Bernardo já vai fazer 13, e Pablo está fazendo jiu-jitsu, não dá mais assim, né? Eu dou uma bobeada, ele me dá um mata-leão assim, eu vejo minha avó na greta. Né? Mas até recentemente eu falava, bate aí, batia. Aí eu fingia que estava sofrendo, né? Porque eu aguentava a pancada. Então você pode brigar com Deus. A minha intenção hoje de manhã não é defender a honra de Deus, não, irmãos. Vocês tenham isso, por favor, bem claro. Eu quero confortar o meu coração e o seu coração. Sabe por quê? Deus não precisa que ninguém defenda a sua honra. Se você me defamar, se você me acusar, se você me injuriar, se você proferir falso testemunho ao meu respeito, eu posso perder meu emprego, eu posso perder minha família, eu posso perder minha liberdade. Mas se você tentar atingir a honra de Deus, não vai mudar nada, cara. Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele não é Deus pelo que você pensa a respeito dEle. Ele é Deus porque Ele é Deus e não há outro. Diga amém. Então, eu não estou aqui defendendo a honra de Deus, eu estou tentando consolar o meu coração. C.S. Lewis diz que boa parte do nosso sofrimento, e ele calcula, eu acho muito interessante esse cálculo dele, 3/4 do sofrimento humano é devido às nossas escolhas pessoais. Que isso ilumine a nossa mente, o nosso coração hoje de manhã. Tem um autor, Hugh Sylvester, que calculou, esse cálculo também é interessante, né? Que 95% dos meus problemas eu sou o grande causador. Eu não sei qual foi os parâmetros que ele usou, mas ele deve ter... Né? Aí o Stott
comenta essa informação do C.S. Lewis dizendo o seguinte: se vivêssemos em um mundo no qual Deus impedisse que o mal acontecesse, o tempo todo, o carro vai capotar e Deus vem, tchan. Uma criança vai cair do prédio, Deus vai lá, tchan. Né? Tipo assim, Super-Homem. Sempre o início dos filmes do Superman, ele está ou salvando o avião, né, ou alguém está caindo no prédio. Né? Se a gente vivesse num mundo que Deus impedisse todo e qualquer problema resultante das escolhas humanas, nesse mundo, a atividade humana, a vida humana, ouça isso, a vida humana, livre e responsável, seria impossível. Vocês entenderam? Parece difícil, mas não é não. Se Deus impedisse o tempo todo as consequências das nossas decisões, nós seríamos eternos bebês de berço. A gente nunca ia crescer, porque a gente ia dizer, não, papai vem aqui e me pega aqui na hora que eu quiser. Mas isso ainda não resolve a dor do coração, resolve, Vini? Isso foi o início da minha reflexão e o início do que eu estou partilhando com vocês. Porque talvez continue para alguns de nós, especialmente para as famílias enlutadas, a sensação de que, ok, mesmo assim, isso não faz sentido. Rapazes jovens, um deles, outro vídeo que eu recebi, as redes sociais viraram uma loucura essa semana, né? Um deles cantando Aleluia, lembra? Aleluia. Esse menino orou, cara, antes de viajar. Esse menino fez o que eu faço quando eu viajo muito, irmãos. Um dia desses, uma companhia me telefonou, né, do banco, que eu tenho conta há 10 anos, e disse o seguinte: parabéns, você está fazendo 10 anos de conta aqui, a gente quer te dar um seguro de vida de 1 milhão. Eu falo, tá, me conta outro, vou pagar quanto? 500? Né, Evandro? Não, mas é o seguinte, é R$26 por mês, mas se for acidente aéreo, você recebe 1 milhão. Eu falo, me dá 2. Eu entro, com seguro ou não, eu entro e oro. Há 30 anos que eu viajo, irmãos, vocês sabem. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, da minha igreja, dos meus amigos. Já passei turbulência, já passei sufoco. O que me faz melhor e mais digno do cuidado de Deus do que aqueles meninos que estavam lá? Por que Deus tem poupado a minha vida e não poupou a vida deles? Então, ok, pastor, bonitinho esse negócio aí, C.S. Lewis, John Stott, blá, 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 mas eu não consigo achar o sentido. Então, eu quero propor uma outra imagem para você. Imagina que você vai acampar. Você vai acampar, tá certo? E aí você arma a tua barraca. E aí você está lá com o teu filho, eu e os meninos estamos ensaiando acampar lá em Itatiaia, está faltando só coragem, um pouquinho de coragem, sabe? E de tempo. E aí você arma a barraca e, legal, vamos então, daqui a pouco a gente vai dormir. E de repente entra um cão São Bernardo de alguém que foge lá e entra assim, sabe o cão São Bernardo? Mais ou menos assim do meu tamanho. Dá para não notar a presença desse São Bernardo na tua barraca? É muito gritante. Então dá para você falar para alguns dos ocupantes ali, escuta, vocês notaram que tem um cão São Bernardo aqui? Essa pergunta não se faz, né? Mas se entrar um mosquito, uma muriçoca, não é nem o pernilongo, nem o Aedes aegypti, se entrar uma muriçoca na barraca, e aí você é um mosquitofobo, tem fobia de mosquito, ok? E aí você fala assim, ai, tem um mosquito aqui. Aí a sua mulher fala assim, que mosquito nada. Ou, eu acho que é o contrário, né, irmãos? Acho que vai ser o contrário, essa fobia. Né? E aí a tua mulher ou você fala assim, não, mas não tem, eu não estou vendo nenhum mosquito aqui. A pergunta é uma pergunta filosófica, mas assim, bem simples. O fato de você não ver um mosquito dentro da sua barraca de camping não significa que o mosquito não esteja lá.
Entendem ou não o raciocínio? O fato de eu não encontrar sentido para algumas tragédias da minha vida não significa ausência de sentido. O fato de eu não alcançar um fato não significa a inexistência desse fato. É por isso que Deuteronômio 29, 29 ilumina o meu coração. As coisas, queridos irmãos, as coisas encobertas são para Deus. Jó diz, caramba, eu entrei numa especulação aqui que é demais para mim, meu HD não dá conta, travou, vou ter que dar um boot aqui na máquina. Há um sentido que Deus atribui a alguns dos nossos piores sofrimentos que só o futuro pode revelar, irmãos. Não sei se isso consola o teu coração, mas o meu coração consola. Sabe por quê? Porque eu creio na Bíblia. E a gente lembra do José do Egito. Cara, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi viver uma vida de escravo. Ele comeu o pão que o diabo, ou o correspondente na mitologia egípcia, amassou, Osíris, sei lá quem. E aí ele se manteve fiel a Deus, com muita crise, com muita angústia. Essa semana eu e o Beno estudamos o tráfico negreiro para a América. Irmãos, que capítulo sangrento da história, entre aspas, da civilização. Eu falei assim, Bernardo, você sabia que meu tataravô veio da África? O bisavô da minha avó foi escravo, porque a escravidão foi abolida em 1888. Depois você confere no Google. Então a gente fez as contas que há 7 gerações atrás, um descendente da minha mãe estava numa aldeia da África, fazendo alguma coisa, e aí um grupo de portugueses entraram naquela pequena aldeia, tá certo? E a força o conduziram durante meses, talvez 2 meses, da África até os portos do Recife, do Rio de Janeiro. Muitos deles morriam, eles comiam muito pouco, bebiam pouca água. Alguns se matavam porque não aceitavam a condição de aprisionamento. A Igreja Católica de então considerava que o negro africano não tinha alma. A escravidão nas Américas, irmãos, é muito diferente da escravidão do Novo Testamento. Outro dia eu vi o Hélio Schwartzman, da Folha, dizendo que a Bíblia ratifica a escravidão, porque Paulo diz, escravos, sejam fiéis aos seus senhores. Ele não entendeu nada, ele não leu a Bíblia, ele desconhece a história. A escravidão no primeiro século era resultado de espólio de guerra. Eu te vencia, você falava assim, vai me matar? Não, vamos lá para casa, você vai trabalhar comigo. Alguns escravos se tornavam parte da família. Eram tratados como parte da família. Eu sei que a gente precisa iluminar isso daí. Mas há muito sofrimento que não faz nenhum sentido. E José viveu isso. E viveu isso até o momento que ele recebe aquele grupo de forasteiros para comprar comida, e ele reconhece naquele grupo os seus irmãos. Você lembra da história? Gente, que capítulo! Parece Shakespeare, parece uma peça de Shakespeare. Ele reconhece os irmãos, ele não aguenta, ele vai para o cantinho, ele chora. Ele se emociona profundamente, diz o texto do Gênesis. E ele volta e ele fala para os irmãos, eu sou José. Você lembra disso? Você viu isso no filme da DreamWorks, O Príncipe do Egito? E aí o José diz assim, mas não tenham medo, porque foi para a preservação da vida que Deus permitiu que eu estivesse aqui. Não sei se isso também traz consolo para o teu coração. Então eu quero terminar com o livro de Jó. Abra comigo o livro de Jó, algumas considerações. Ficou claro para você que eu não quero defender a honra de Deus? Onde estava Deus quando esse avião caiu? No mesmo lugar, irmãos. A pergunta é onde estava a responsabilidade humana?
Onde está a minha responsabilidade? Onde está a sua responsabilidade? Onde está a nossa responsabilidade? O mal social, irmãos, é culpa nossa. Por que Deus permite tanta injustiça nesse país? Essa pergunta está mal colocada. A pergunta é porque a gente permite tanta injustiça nesse país. O livro de Jó começa nos dando algumas dicas, e eu quero citá-las e a gente vai orar. Primeiro, Jó nos ajuda a enfrentar o sofrimento mais terrível com o silêncio mais profundo. Eu estou falando demais aqui, já devia ter parado. Essa semana eu não falei nada, fiquei quieto. Eu estou falando porque eu estava escalado para pregar. Não, brincadeira. Leia Jó comigo 1, 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Eu sei que tem gente que não crê nisso aqui. Isso aqui é demais para mim. Too much. Ok, então vou falar. Quer que eu fale de alguns Jóis modernos? A gente viu Russell Shedd semana passada. Câncer terminal. Pastor, você está sofrendo muito. Querido, vocês lembram do vídeo? Eu não sofri nada na minha vida. Esse sofrimento tem sido bom, porque esse sofrimento está me desmamando do mundo e me encaminhando para o céu. O problema é que a gente tem uma fé tão fuleira, tão aguada, que quando a gente vê um Jó desse, a gente fala assim: isso é coisa do outro mundo. Quando a gente vê uma Teresa de Calcutá, quando a gente vê o João Paulo II ir lá na cadeia e perdoar o cara que atirou nele. Jó nos ensina a encarar o sofrimento, em primeiro lugar, com esse profundo silêncio. Só aparece de novo no capítulo 3. Está aí a sugestão para você ler Jó essa semana. Vai ser interessante. Vai ser enriquecedor. Vai ser muito mais útil do que meu esforço pastoral de trazer um consolo para o teu coração. Porque a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Jó 2, verso 9. Olha a mulher de Jó. Além de tudo, ele tinha uma mulher que... Vou te contar uma história. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Irmãos, imagina a sogra. Se a mulher era assim, imagina a sogra do Jó. Caraca! Gente, não é a gente que tem... Olha como esse texto é verdadeiro. Não é a gente que tem dificuldade de acreditar nisso. A mulher dele não acreditou naquela postura diante do mistério, da tragédia. E ele diz: você fala como uma insensata. Se fosse uma peça do Suassuna, seria: tu tá doida, mulher? Não é? Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Você só quer açúcar. Em tudo isso, diga comigo: Jó não pecou com seus lábios. A segunda resposta é um desabafo irado com Deus. Capítulo 3 inteirinho. Depois disso, Jó abriu a boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: pereço o dia do meu nascimento, a noite em que se disse: nasceu um menino. Ele diz no verso 8: amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias. Verso 11: porque eu não morri ao nascer, porque eu não pereci quando saí do ventre. Verso 16: por que não me sepultaram como criança, abortada como um bebê? Gente, isso aqui me ajuda muito. Porque tem uma canção do Chico que diz: tem dias que a gente... Como é que é? Roda viva, né? Como quem partiu ou morreu. Ou tem dias, parafraseando o Chico, que a gente se sente como que não tivesse sido necessária a vida. Para que eu estou vivo? Para que eu fui gerado? Para que eu estou aqui? Só tem
Posso usar um termo pesado? Só tem esterco nessa minha vida é um monte de estrume. E a gente não se permite esse tipo de desabafo, porque a gente acha que da boca dos cristãos não pode sair esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa, irmãos, é altamente terapêutico. A gente aprende com Jó o que a gente aprende com o salmista, o que a gente aprende com C.S. Lewis, o que eu aprendi nessa tragédia que a minha família viveu. O crente vive com Deus ou contra Deus, mas nunca sem Deus. A gente vive com Deus, a gente vive contra Deus, mas a gente não consegue viver sem Deus, né, Edu? Você sabe que Deus não recrimina Jó pelo seu desabafo? Quando a gente vai lá para o final do livro, a gente não vê Deus dizendo o seguinte, quando Deus fala, porque essa é outra coisa que aparece, tem uma hora que Deus fala. A minha esperança, irmãos, é que o Deus da Bíblia fala. E quando Deus fala com Jó, Ele não recrimina Jó, Ele não fala assim, pô, você está falando isso de mim, cara? Ele não recrimina nada que o Jó fala. A consideração que Deus faz é sobre o fato de Jó achar se aquele sofrimento era justo ou não. Então ele conversa sobre isso. Mas ele não recrimina o Jó. Porque diante do sofrimento, cabe sim a gente bater na mesa, a gente dizer, caramba, Deus, que droga. Jó também nos lembra que a religiosidade moralista é inútil, irmãos, diante do sofrimento. Porque eu vou dizer, com amigos como que Jó teve, eu prefiro ter inimigos. Porque eu disse há pouco que o sofrimento está muito relacionado ao pecado pessoal ou ao pecado social. Mas nem sempre. Mas nem sempre. E aí você vai abrir teu coração para um crente, falar que você está com um problema no casamento, ele fala assim, cara, mas deixa eu falar uma coisa, como está a sua vida de oração? Tem pastores que falam assim, em primeiro lugar, você é dizimista? Mas gente, você vê que loucura. Alguns padres que falam assim, mas você tem comungado? Ou você tem se ausentado da missa? Então, a religiosidade não ajuda, não. Jó me ensina também que ninguém conhece tudo sobre o sofrimento. Jó me ensina que a grande questão da vida, irmãos, é a fé. Porque o Satanás faz uma aposta com Jó. Sabe o que ele aposta? Ele aposta que ninguém serve a Deus de boa, sem interesse. E aí ele vai tirar a vida dos filhos. Jó continua fiel. Aliás, primeiro ele faz o Jó quebrar. Jó continua fiel. Depois os filhos morrem. Jó continua fiel. Aí ele deixa Jó doente. Jó continua fiel. Interessante isso. Deus vence essa aposta. Esse livro é um livro muito rico. Ele tem uma estrutura de uma peça de teatro. Parece que a gente está assistindo uma peça, né? Deus está reunido assim com o conselho da comunidade de Jesus. Aí Satanás entra assim e Deus fala assim, de onde você está vindo, cara? Ele de andar por aí, rodear a terra. Né? Aí tem um diálogo. Mas o fato é que esse livro me consola, sabe por quê? Porque esse livro e essa vida, esse personagem bíblico, essa postura, essa espiritualidade, mais do que essa teologia, a gente não tem muita teologia em Jó, a gente tem uma espiritualidade. Um homem que se relaciona com o mistério de Deus e com o Deus do mistério. Esse livro me aponta para a cruz, porque o maior dos sofredores da história foi o nosso Senhor Jesus. E o sofrimento de Jesus produz vida eterna para aquele que crê. O grão de trigo, quando morre, ele dá muito fruto. Sabe o que a gente podia fazer? Olhar para essa tragédia e se perguntar assim, o que eu posso aprender com isso? Já pensou se toda a companhia aérea fizer essa pergunta nesses dias? Se toda empresa de ônibus, de transporte, se todo motorista ao sair de casa... Ontem eu fui para Campinas pregar numa igreja pequenininha, de um pastor querido. Tinha 20 pessoas lá.
E aí antes de entrar no Rodoanel, eu olhei, tem aquele computadorzinho de bordo, e aí no GPS dizia que fazia que era 115 quilômetros. E aí eu olhei, a gasolina estava abaixo do meio tanque, não, então eu calculei ali no computador e dizia que eu tinha 115 quilômetros para rodar. Na hora eu lembrei do acidente, irmãos. Eu falei, vou abastecer o carro. Por quê? De novo, estou sendo moralista? Ou estou tentando pegar essa tragédia e aplicar em coisas práticas da minha vida? Imaginei minha família lá no Rodoanel e a gente sem combustível. Então, não estou julgando esse piloto, não estou julgando ninguém, mas, irmãos, vamos aplicar essa dor terrível, esse remédio amargo. A gente podia estar falando de coisas felizes hoje, mas vamos tentar significar esse sofrimento aplicando essa tragédia em questões práticas da nossa vida. Vamos ser responsáveis, irmãos. Vamos lidar com a vida com responsabilidade. Ah, foi má fé. Eu não digo que foi má fé. Eu não estou julgando aquele piloto, não estou julgando aquela companhia. Mas para mim é um cão São Bernardo. Um pai que mata o filho, um filho que uma pessoa que se mata assim do nada, né? Lembra do outro acidente da Gol? O último acidente da Gol? Que um outro avião veio e cruzou? Cara, isso para mim é um mosquito na barraca. Por favor. Ou então o da TAM aqui em Congonhas, irmãos. Gente do céu, o avião já tinha pousado. Eu nunca vou achar esse mosquito nessa barraca. Então, ao invés de procurar os mosquitos nas barracas das nossas circunstâncias, vamos prestar atenção nos cães São Bernardo que estão aí na nossa cara e a gente não faz nada a respeito. Que o Senhor console essas famílias, que o Senhor console o nosso coração. Mas, irmãos, ser livre e ser responsável tem um preço que a gente não pode fugir dele. Antes de orar, eu lembrei do Gilberto Gil. O Gil está com 70 e lá vai fumaça, né? Esse artista extraordinário. Você sabia que o Gil é formado em administração, trabalhou na GC Lever? É uma pessoa fora da curva, né? Foi criado na Igreja Católica até a vida adulta, conhece a Bíblia. E um dia perguntaram ao Gil agora, Gil, você está melhor? Tô... Cara, e como é que é essa coisa, a morte? Você tem medo da morte? Ele falou, não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. E a gente foi conversando ontem, né? Eu e Sinha, e ela falou, amor, mas qual é a diferença? Eu falei, a diferença é que um cachorro não sabe que vai morrer, mas um ser humano livre, responsável, sabe que vai morrer. A angústia da nossa finitude é que dói, irmãos. A consciência de que um dia a gente vai fechar os olhos e a gente não vai abrir mais. E é nessas horas que a gente tem que olhar para as eternas revelações da palavra de Deus e do seu Cristo, que dizem que a última palavra não é a palavra da morte, é da ressurreição. Deus te abençoe. Eu sei, foi uma palavra precária, eu tenho consciência disso. Eu sei, eu queria ter outros recursos para consolar o seu coração. Se eu fosse chamado para falar para alguma das famílias ali, alguma igreja de algum parente cristão ali, eu ia dizer, não, eu não vou. Mas para a minha família aqui, para os meus irmãos, eu queria dizer isso. O sofrimento é uma intromissão no mundo que Deus criou. O sofrimento tem a ver com as nossas escolhas. O sofrimento é misterioso, não vamos simplificar o sofrimento. O sofrimento precisa ser significado, e quando ele não pode ser significado, que a nossa fé nos ajude a nos prostrar diante do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia, eu não entendo, estou com raiva do Senhor, mas eu continuo acreditando que o Senhor é bom e que o Senhor é Deus.